E aí, amigos, tudo bem? A nossa situação não está fácil, né? E o estado de Rondônia já tem quase 1.000 casos, né? 1.000 casos, se não me engano, está 943 confirmados com 33 mortes. É um número baixo comparado com outras localidades? Pode ser que sim, mas o secretário de Estado de Saúde, o Fernando Máximo, já estuda o temido lockdown, né? Ou seja, mesmo assim, eles querem fazer o lockdown pelo aumento de número de casos, né? A gente sabe que não é uma coisa que muitos de nós queremos, né? Eu mesmo não quero que aconteça algo dessa natureza. Eu acho que deve-se equacionar as coisas para que se busque alguma solução, mas a gente sabe que essa doença que a gente está vivendo, ela abre muito precedente para coisas que a gente teme, né? Como, por exemplo, controle social, controle comportamental, controle até mesmo da polícia de pensamento. Então, a gente sabe que, em nome de um bem maior, certas coisas serão feitas. E quando passar o pior, eu temo que eles legitimem este tipo de ação para outros fins. Tá? Então a gente tem que ficar com muita atenção em relação a esse tipo de coisa. Ainda mais que o estado de Rondônia não tem medidas draconianas como em outros estados. Só que mesmo assim eles querem impor esse negócio. Ainda não está confirmado. Há uma hipótese de adoção desse sistema que, por exemplo, está sendo adotado em estados onde os casos estão muito piores, como por exemplo Maranhão, Ceará, entre outros estados que tiveram um aumento muito grande no número dos casos por vários e vários motivos, né? O próprio estado vizinho do Amazonas teve muitos casos. Só que os casos do estado de Rondônia, a maioria estão concentrados na capital. Então, dos 943 casos, 710 são da capital e o resto do interior. Então, a gente vê que, poxa, então tem municípios que tem um caso cada, dos 52 municípios, mas mesmo assim, o Fernando Máximo, ele quer adotar o lockdown para o estado de Rondônia inteiro, mesmo sabendo que a capital é o principal foco da situação. É na capital que registra o pior. Claro, a capital tem a maior população do estado, tem praticamente quase um quarto da população do estado. Só que mesmo assim eles querem o lockdown para o estado inteiro. E a gente sabe que esse lockdown ele pode não dar muito certo, ele pode abrir, por exemplo, precedentes para certos abusos. Eu temo muito pelo que aconteça, por exemplo, conosco aqui no estado de Rondônia. Eu não sei até que ponto isso ajude a frear o tal vírus chinês. Eu temo que isso não seja tão eficaz assim, até porque, vamos ser sinceros, a gente tem que entender que a gente tem a realidade de uma pessoa que está recebendo o seu dinheiro, ok, está podendo receber, está garantido tudo dela, e tem aquela pessoa que, se não tiver o ganho do dia, ela se ferra. Tá? E fora que, assim, muitas vezes eu vejo e observo em muitos estados pessoas sendo presas por qualquer motivo, só porque estão na rua. Então eles já querem, por exemplo, a pessoa às vezes ela está sozinha, ela não está fazendo a tal da aglomeração. Mesmo assim, vem um monte de policial e desce o cacete na pessoa, não importa que pessoa que seja de idade ou mulher. E eu temo que isso aconteça aqui no meu estado. Tá? E olha que o governador é do PSL, governador que se elegeu nas costas do Bolsonaro. Então, se esse tipo de arbitrariedade acontecer no estado de Rondônia, serei o primeiro a falar, tá? Serei o primeiro a criticar o secretário de Saúde, Fernando Máximo,
e o governador Marcos Rocha. Até porque, se não houver diminuição nesses casos, eu vou atacá-los mesmo sim. Até porque eu tenho minhas ressalvas em relação ao governador Marcos Rocha. Acho que ele não é confiável, não acho que ele é conservador nem nada do tipo. Ele só se elegeu na onda Bolsonaro. E se ele trair o povo do estado dele, ele não vai ser mais eleito para nada, mesmo se estivesse no partido do presidente Bolsonaro. Então, o povo daquele, ele viu o comércio sendo fechado. No começo, eles até flexibilizaram para algumas áreas e depois viram que o comércio poderia ser aberto, claro, com uso de máscara e tudo mais. Só que a gente começou a ter um certo problema. E esse problema não é da abertura de comércios em si, e nem pela circulação de pessoas. É daquelas pessoas que eu acredito que sejam aqueles agentes desestabilizadores, aquelas pessoas que parecem que fazem o que fazem de maneira consciente para causar o caos, para legitimar ações que julgamos perigosas. Que ações são essas? Houve, há algumas semanas atrás, uma tal de Corona Fest, a festa da morte. Na verdade, pessoas jovens, fizeram uma rave, inclusive na capital Porto Velho, e quando houve essa rave, os casos dobraram de um dia para o outro, porque essas pessoas que estavam contaminadas foram a essa festa. Claro que achamos absurdo, achamos que fosse uma coisa que era descabível ante o que passamos, só que, assim, agora eu me pergunto, eles não revelaram aonde foi essa festa. Foi para preservar a identidade das pessoas, para que não sofressem nenhum tipo de retaliação? Outro ponto que eu acho necessário ser evidenciado. Será, eu não estou afirmando nada, mas será que essa festa foi, digamos assim, armada para que porque assim, houve essa notícia dessa festa no mesmo dia, no final do mesmo dia, a CESAL notificou a duplicação de casos. Será que esse tipo de situação não é um false flag? Não sei. Eu estou afirmando que pode ser. Não estou afirmando que o Estado fez algum tipo de armação para coibir pessoas ou algo do tipo. Mas que pode ser que algumas pessoas com o intuito de promover certas ações possam estar armando situações para que o vírus se dissemine e também alegar que houve festas que houve a duplicação e a disseminação do vírus, para assim causar inúmeros problemas. Até porque, se houvesse mesmo essa festa, vazaria stories, prints e tudo mais, e vazaria as pessoas identificadas. Até acusaram um vereador lá de Porto Velho que tivesse envolvimento nessa festa, ele prontificamente negou que esteve na festa. Mas é uma hipótese que surgiu na minha cabeça, que algumas festas possam nem estar acontecendo, eles estão alegando que esteja acontecendo para usar isso para causar revolta e medo em algumas pessoas. Pode ser que haja festas? Pode ser. Mas em que número? Em que número acontecem essas festas? Então eu acho que também isso pode ser um tipo de desinformação causada para, digamos assim, pressionar as pessoas a que elas fiquem mais em casa. E isso pode estar acontecendo no Brasil todo, porque eu tenho conhecidos de outros estados até no meu WhatsApp, pessoas que estão favoráveis ao mantra do fique em casa. Elas reclamam o tempo todo que pessoas fazem churrascos e festas na vizinhança. Só que elas são de estados que já têm essas medidas draconianas. Então, cadê que a polícia vai lá? Por quê? Porque o governador, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele monitora o celular, ele afirma o número de porcentagem de isolamento social. Mas espera lá,
Se ele tem esse poder que ele disse que tem, pode até estar blefando, mas se ele sabe que tem pessoas que estão descumprindo o isolamento, por que ele não manda a polícia ir lá? Até porque se ele se lançasse desse meio, ele não hesitaria em chamar forças policiais para identificar tais aglomerações, né? E isso seria noticiado pela mídia com muito gosto, com gosto de gás. Bater, pelo menos eu não vi nenhuma notícia relacionada a isso. E olha que eu já vi vídeos em relação a esse Covid aí, de coisas que são até sensacionalistas. E isso ia dar um hype sensacionalista do caralho. Tipo assim, um flagrante de uma festa às escondidas, um churrasco às escondidas. Cara, isso aí ia dar muito hype pro sensacionalismo. Isso aí ia ser uma puta de uma propaganda pro pessoal do Fique em Casa. Sabe? Isso ia dar um hype desgraçado. Muitos do pessoal desse mantra até ficaram felizes para ter um motivo para dizer: tá vendo? Eu avisei, fique em casa. Então, por isso que eu me pergunto até que ponto este tipo de informação ali é real, esse tipo de informação é verídico. Até porque eu sei que há algumas pessoas que fazem esse tipo estão fazendo festa. Mas quantas pessoas estão realmente fazendo isso? E outra, algumas pessoas elas têm sim seu direito de ir e vir. Agora, claro que a gente tem que evitar certos tipos de contato, certos tipos de aglomeração. Mas ninguém aqui está fazendo uma grande, por exemplo, uma grande reunião. E outra, quando não é do jeito que eles alegam ser, eles mesmo assim eles agem de maneira anacroniana. Por exemplo, um padre ou um pastor fazendo uma live, ele com alguém tocando um instrumento musical e vem um policial, um fiscal da prefeitura intimidar. Hein? E quem me garante, por exemplo, quando tem só duas pessoas numa casa e receber uma visita e um vizinho denunciar essas pessoas? E outra, quem me garante que após essa onda desse Covid, que isso não fique impregnado no brasileiro? De certa forma, o brasileiro, em uma certa situação, até porque estão alegando que pode até ver uma segunda ou uma terceira onda dessa desgraça. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha um tal do lockdown, a gente passe por essa situação lamentável. Aí os números caem, os números estagnam e praticamente a gente zera e volta a ter um certo tempo de normalidade. Aí, passado um tempo, identificam que o vírus voltou, que aumentou os casos. Lockdown de novo. Sem pensar duas vezes. Sem nem discutir. Lockdown. Isolamento social radical, como o senhor Ciro Gomes alegou. Aliás, eu tenho um vídeo dele aqui, que eu até vou colocar aqui, e eu quero que vocês prestem atenção no que foi dito pelo Kim Kataguiri, né? Olha, eu quero que vocês escutem. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, né? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Caixa Econômica tem que entrar em regime de emergência, turno de 24 horas. Esquece o negócio de burocracia, pune depois com o décuplo da devolução do dinheiro, com cadeia. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa pessoa, hoje essa pessoa, que é uma pessoa basicamente, como eu posso falar? A gente não tem nem que palavras que a gente tem como descrever uma pessoa como o Ciro Gomes.
Porque Ciro Gomes é uma pessoa... Assim, Ciro Gomes não tem nem o que dizer de Ciro Gomes, né? Ele chama o presidente Bolsonaro de assassino. Ele diz que o Bolsonaro tem que fazer isolamento radical. O tal do lockdown já está sendo implementado no Ceará, está sendo implementado no estado do Maranhão e pode ser que esteja sendo a via de ser adotado em Rondônia. Isso com o governador aliado com o presidente. Agora vamos pensar o quê? Uma pessoa da equipe do Ciro Gomes defende esse tipo de coisa. E ele falou alguma coisa assim, tem que indenizar o cidadão brasileiro. Concordo, todo mundo tem que ser indenizado independentemente do lockdown. Só que quem tem que pagar essa indenização é o governo chinês. Aliás, foi de lá que o vírus foi originado. Os primeiros casos surgiram lá e o governo chinês ele foi omisso no começo. Até porque esse tipo de coisa, se você for omisso no começo, não adianta. As medidas futuras serão totalmente paliativas, tá? Então, ele quer que o Bolsonaro, o chamando de assassino, eu acredito que o Bolsonaro deveria processar uma pessoa dessa. O presidente Bolsonaro tinha que escutar mais o Olavo de Carvalho e falar: processa essa putada toda, processa o Ciro Gomes, que o cara tá te chamando de assassino. E outra, ele fala assim: acabe com a burocracia e se puna depois. A gente sabe que a burocracia no Brasil ela é uma consequência do povo que a gente tem no nosso país, que é um povo corrupto, um povo metido a esperto, um povo malandro, um povo que não tem valores, um povo que não tem senso de proporção, um povo que passa por cima de todos os valores em busca de seu objetivo próprio, a fim de obter vantagens. Só que a burocracia, de certa forma, é um freio, é um remédio amargo que o establishment toma contra essas pessoas. E os bons pagam pelos maus. Correto? Nesse sentido, o Ciro Gomes fala, não tem que ter burocracia. Então ele sabe que pessoas vão se aproveitar, como já estão se aproveitando do auxílio emergencial, para quê? Para roubar. Ele sabe disso, mas ele não quer saber. Afinal, o Bolsonaro tem que indenizar as pessoas. Então ele sabe que o governo ele vai ter que dispor um recurso que ele não tem, que ele não vai conseguir pagar a todos os brasileiros, e muitos não precisam e vão ganhar tirando do que precisam, ou seja, muitas pessoas vão ficar sem esse benefício, como já pode estar acontecendo com o auxílio emergencial. E para o Ciro Gomes, foda-se, tem que fazer lockdown, tem que fazer isolamento radical e tem que pagar. Só que, assim, esses hospitais de campanha já existem, ou não estou enganado. O próprio novo ministro da Saúde está adquirindo respiradores nacionais, não é respiradores importados da China. É uma coisa assim bastante curiosa. E outro sentido, gente, a gente tem que entender também como que funciona o processo de desinformação. E pode ser que há agentes de desestabilização dentro de grupos de direita. Sim. O que acontece? Pessoas que postam informações que são falsas, não têm fundo de verdade, porém as pessoas acreditam nessas informações. Para qual objetivo? A gente sabe que tem uma CPI das fake news. Essa CPI ela tem o objetivo de punir quem posta informações falsas e quem tem vantagens sobre elas, né? Vantagens eleitorais. Tá bom. Quem me garante que existam pessoas
já preparadas para causar esse tipo de situação, para legitimar algum tipo de censura. Sim, eu tô botando meu chapéu de alumínio gostoso. Eu tô botando chapéu de alumínio. Porque pra mim tem alguma coisa muito errada. Muito errada nessa situação que, ao meu ver, certas coisas não batem. Ao meu ver mesmo, tem certas coisas que não batem e podem estar, de certa forma, equivocadas. Quem me garante que essas informações, que, por exemplo, dos caixões lá em Manaus, quem me garante que essas informações não foram implantadas por alguém da esquerda para causar problemas para a direita? Como, por exemplo, era muito fácil identificar que aqueles vídeos dos caixões de pedra eram falsos, ou não eram da situação de agora. Até porque tinha um logo do G1 ali na borda, como que aqueles vídeos, como que a Globo iria postar esse tipo de coisa? A Globo nem se isso fosse verdade a Globo ia noticiar. Aliás, eu fiquei sabendo de um caso de uma senhora que ela estava já indo na situação do necrotério e descobriram que ela ainda estava viva. Quantas pessoas não podem ter sido sepultadas sem ter morrido? Porque estavam com a pulsação fraca e elas foram consideradas que estavam em óbito e voltaram e morreram sufocadas dentro de um caixão. Hein? Será que existem profissionais que não sabem atestar o óbito de uma pessoa? O que me assusta é isso. E fora que não se falou mais do uso da hidroxicloroquina, porque queimaram a reputação do medicamento de uma forma que o próprio governo atual nem usa. Eles demonizaram o negócio de uma forma total. Então eu acredito que tem muita coisa errada em relação a isso. Certas coisas são coisas assim que a gente tem que ficar esperto. Que nem eu falei, aquele cara lá do Silvio Furtuoso, que tem informações da Joyce, agora fica postando fotos de uma mulher que supostamente não é a Joyce. Não falou nada. Quem me garante que esse cara aí realmente ele não seja um próprio infiltrado dela? A gente pode ter essa situação. Por isso que eu falo, muito cuidado. Muito cuidado com muita gente. Porque a gente está vivendo uma era de desinformação. Como no começo, olha só, mais uma vez vamos falar desse Covid. Quando surgiu os primeiros casos no mundo, na China, algumas pessoas já começaram a especular que era uma doença, a pior doença do mundo, como exasperado e outras pessoas. Ou seja, já pintando um negócio como se fosse um negócio do outro mundo. E claro, como qualquer pessoa, a gente tem que ter um senso crítico para não acreditar de cara se as coisas são ou não. A gente tem um filtro. A gente tem que analisar as coisas com calma, que nós não somos pessoas histéricas. Aí o vírus ele vai se mostrando que ele não é tão inofensivo assim. E pode ter o seu poder de letalidade maior do que a gente se imaginava. O que é pintado? Ah, tá vendo? Você tá errado. Não é só uma gripezinha. Como até o próprio Drauzio Varela falou. Ou seja, realmente a gente não pode subestimar a doença. Mas eu acredito que estão usando sim essa doença para outros objetivos que a gente não conhece. Isso fica muito bem claro. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma espécie de guerra psicológica, de uma guerra de narrativas, de uma guerra que
a gente não sabe quem são os nossos aliados. Sim, infelizmente a gente não sabe quem está do nosso lado. E isso é a pior coisa do mundo. Isso é uma coisa que assusta as pessoas de uma forma total. Eu, pelo menos, eu fico bastante alarmado com uma situação que em nome do bem maior me botem na cadeia, me processem ou processem pessoas que têm uma visão mais pragmática da situação, enxerguem que tem outras consequências, ou mesmo que essas pessoas tenham, sejam condenadas por fake news ou alguma coisa assim, porque em nome do bem coletivo, certas arbitrariedades são cometidas. E uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto. Muitos adultos estão tendo a sua sanidade mental posta em xeque. Quer dizer com isso, pessoas que não estão bem de sanidade, que estão padecendo em relação ao coronavírus, e não é pela doença, sim pelas implicações mentais dela. Pessoas que estão com síndrome de pânico, ansiedade, depressão e qualquer coisa do tipo. Pela situação de ficar em casa e tudo mais, ou o próprio medo da doença. Muitas dessas pessoas têm filhos. O que as crianças veem? Não, é um negócio do outro mundo. As crianças ficam assustadas. Será que a memória delas no futuro não vai fazer elas ficarem mais propícias a obedecerem certas ordens no futuro? Porque a gente sabe que no mundo, sempre volta e meia, vai ter essas epidemias, essas pandemias que vão colocar o mundo em uma situação desastrosa. E aí? O que será que vai acontecer? Essas crianças que vão se tornar adultos que foram marcados no passado sobre uma pandemia que vitimou milhares de pessoas, né? Uma pandemia que tirou a vida de pessoas e inclusive seus familiares, eles vão falar, não, ano passado a gente passou por isso. Por quê? Porque a gente não quis escutar o Estado. Então, nisso, o Estado vai ter legitimidade para impor ações que alcancem objetivos escusos, ou seja, possam limitar o poder de ação de pessoas, inclusive daquelas pessoas que falem contra o Estado, que falem contra a esse projeto de poder. Então, não se surpreenda que no futuro a gente passe por uma situação dessa. Tá? Que a gente passe por uma situação que no futuro eles vão nos controlar. E eles vão nos controlar. Independentemente de que haja, por exemplo, uma ou outra pessoa falando. Porque acontece o seguinte, meu amigo, meu caro. Assim, a maioria das pessoas elas vão agir com efeito manada. O que isso quer dizer? Quando tem um incêndio, como teve, por exemplo, na Boate Kiss, o que acontece quando as pessoas veem o sinal da fumaça? Elas correm. E elas correm sempre para o mesmo lugar. E elas ficam presas, porque várias pessoas estão querendo sair ao mesmo tempo. E isso causa o quê? Pessoas caem, são pisoteadas e podem até morrer ao serem pisoteadas. E muitas pessoas não conseguem escapar porque a saída foi lotada de pessoas. E o que acontece? Será que no futuro, quando a gente se recuperar e houver algo semelhante, as pessoas também não vão entrar em pânico? Então, por exemplo, eu vejo o seguinte.
Agora vamos voltar às notícias do coronavírus, que eles alegam que a doença pode causar inúmeras coisas. E eles não poupam informações em relação a isso, ou seja, eles falam que vai dar dano cerebral, marcas no corpo, lesões em vários órgãos e tudo mais, que a pessoa nunca vai se recuperar. Eles falam que a pessoa não se recupera, ela vai ter o coronavírus e vai passar o coronavírus enquanto não tiver vacina. Ela sempre vai ter o coronavírus, ou seja, vai condenar as pessoas que já tiveram coronavírus a ficarem isoladas ad eterno, né? Tipo, isoladas meio que para sempre, se for necessário. Ou seja, a vida delas já era, e eles estão sobrevivendo ao coronavírus, porque eles falam que não tem uma cura. Então, e quando é uma situação, por exemplo, da cura, eles falam que não há evidências. Perceba, qualquer coisa que seja relacionada à vacina, à cura, algo assim, eles já tratam de jogar um banho de água fria. Mas para falar de algumas implicações são meramente suposições, eles já não poupam essa situação. Não pode causar isso, ou seja, aí eles não são céticos, eles acreditam. Então existe esse problema. Então a gente está lidando com um inimigo muito complicado, um inimigo que não quer te informar, é um inimigo que quer induzir um comportamento, quer induzir um pensamento. Então a gente já vive em 1984. É questão de dias e semanas para que as coisas piorem. E não vai ser no número de mortes. Pode ser que aumente esse número de mortes, pode ser que aumente nos casos no Brasil. Eu acredito que o Brasil vai chegar fácil, 150, 200 mil casos. Lá, 250 mil casos. Eu acredito que o Brasil vai até ser o segundo país com mais casos no mundo. Só que não o país com mais mortes no mundo. Mas pode ser que morra cerca de 20 mil brasileiros, 30 mil brasileiros. Eu temo por isso, eu não quero que morra essa quantidade de pessoas. Na verdade, estatisticamente, eles podem colocar mais tanto não morrer. Mas você sabe que eles podem fazer isso. A gente sabe que eles podem fazer isso. Então, isso quer dizer que o brasileiro ele vai sim sofrer uma mudança muito brusca no seu imaginário, no seu comportamento. Aliás, isso já aconteceu. Então a gente vai passar por um momento de divisor de águas, onde o brasileiro vai delatar o outro, vai denunciar o outro, vai observar mais e cuidar da vida do outro. Já aconteceu, mas você vai ver isso com o controle de um para o outro, de uma maneira como se a gente estivesse no União Soviética ou mesmo na Alemanha nazista. Então, pode esperar que isso vai acontecer, e vai acontecer, mais cedo do que você imagina. Então, eu fico por aqui e espero que você assista até aqui. Muito obrigado.